Nesse vídeo aqui vamos mostrar como que ficou aqui o módulo de locação de equipamentos dentro da obra. Tá? Então, antes de tudo, vamos aqui no menu lateral esquerdo aqui, vamos aqui em equipamentos, tá? E ver que equipamentos agora você tem como você listar equipamentos que são locados, separados dos equipamentos que são próprios da empresa. E quando você vem agora em cadastrar um novo equipamento, tá? Então o que você tem aqui, ó, propriedade, próprio ou locado. Então aqui você vai estar cadastrando o equipamento e dizendo se esse equipamento é um equipamento próprio, se é da empresa, ou se é um equipamento que está na base de dados, mas que ele é locado, que ele serve para você fazer a gestão de locação. E quando você vem em equipamentos e você clica em listar, qualquer um deles aqui, você clica em editar, você clica aqui no lápis verde para você editar ele, você agora também pode mudar ele para locado, caso algum aqui esteja na propriedade errado aqui, tá? E agora você consegue vir aqui e listar só os locados. Então todos eles que você cadastrar ou que você editar e colocar que a propriedade é locada, ele vai ficar aqui nessa lista separada. Então se você vem em locado, veja, eu tenho dois aqui, ó, furadeira de teste, teste 2. Eu vou até editar esse teste 2 aqui e eu vou colocar aqui, ó, multímetro de teste. Pronto, só para a gente ter um exemplo aqui, ok? Então você pode fazer essa alteração aqui agora. Então eu vou vir aqui equipamentos locados e eu vou ter dois equipamentos, tá? Que é o furadeira de teste, multímetro de teste 2, para a gente fazer os testes. Então, primeiro ponto, cadastrar os equipamentos que você quer usar para você registrar. Esses são o que aparece dentro da obra para você poder fazer a gestão lá, tá bom? Ok? Então vindo aqui agora em listar clientes, vou pegar um cliente de teste aqui, vou pegar aqui meu cadastro de teste, vou clicar aqui para acessar a pasta do cliente, pegar as obras que estão em andamento, clicar em gerenciar uma obra e agora nós temos aqui esta aba, que é a aba equipamentos locados. Ok? Tem esta aba aqui agora. Então nesta aba aqui, quando você entrar nesta aba, ele vai mostrar todos os equipamentos que você registrou nesta obra, tá? Tem alguns aqui que eu fiz o teste, mas eu vou excluir para me cadastrar novamente, tá? Então eu vou aproveitar para mostrar como que exclui. É só clicar aqui em deletar e confirmar, tá? Vou deletar todos que tem aqui, ok. Tá? E qual que é o procedimento para você registrar uma locação, tá? Então estando aqui na aba equipamentos locados, você tem esses campos para você preencher. Então aqui você vai colocar a descrição, o status, sempre vai começar com entrada. O ciclo, esse vai ficar, é um ciclo de 7 dias. O ciclo, você vai escolher um OS, escolher um dos equipamentos que tem a propriedade como locado, informar um valor, colocar a data de entrada e vai registrar. A data de retirada, você não é obrigado a colocar, porque no momento que ele está entrando, você não tem a data retirada. Mas, se já te saber qual que é a data que ele vai sair, pode informar também a data de retirada e clique em adicionar, ok? Então eu vou colocar uma descrição aqui, eu vou colocar aqui locação 001, que eu vou colocar essa descrição, deixar como entrada, o ciclo de 7 dias, ok? Vou falar que é da OS 001, tá? Por que 001? Porque aqui eu tenho duas OS cadastradas. Eu tenho aqui a OS 001 e a OS 002, tá? Então eu vou mudar o nome dessa OS aqui, só para você ver que isso aqui de fato é a OS, ok? Eu vou colocar aqui OS 0101 e OS 002 e vou editar aqui, só para a gente trocar esse nome. Ok, mudei aqui, ó, OS Teste 01, OS Teste 02, tá? Então eu vou dar um refresh nessa página, porque eu alterei o nome da OS, só para recomeçar novamente. E vou vir aqui, equipamentos locados, tá? E vou vir aqui, vou falar aqui, ó, locação 001. Vou falar que o ciclo é de 7, vou deixar 7 dias mesmo, mas é um campo que você pode alterar, um campo apenas número. Vou falar que é OS de teste 1, vou falar que é o meu OS teste 1. Vou falar que eu estou colocando uma furadeira, o valor dela eu vou colocar 300, eu vou colocar aqui 650, ou seja, essa locação no período de 7 dias, 650, digamos que ela entrou aqui no dia 26 para sair aqui no dia 31, por exemplo. E vou clicar em adicionar, ok? Clicando em adicionar, ela já aparece aqui embaixo, tá? Então se você olhar bem aqui, você vê que ele já criou uma linha aqui embaixo trazendo a locação, tá aqui, ó. Tá? Então ele traz aqui, ó, a descrição, o ciclo e o valor, o OS, o equipamento, a data de entrada e a data de retirada e a ação.
tá? Então ele já trouxe. Então aqui em cima você cadastra e aqui embaixo ele já aparece, certo? E aqui você faz uma busca avançada para você fazer a busca do que já está cadastrado, ok? Então quero mudar, não é S01, é o teste, o locação teste 01. É só você vir aqui e clicar em salvar e já altera o nome dela. Que precisar mudar o ciclo, trocar o OS, ou trocar o equipamento, ou mudar a data de entrada ou de retirada, você faz o que você quer e clica em salvar, tá? Então nessa linha o que ele traz aqui? Na primeira coluna ele traz aqui, ó, o ID do registro que eu fiz é o número 30. Esse é o primeiro ciclo. O que significa primeiro ciclo? Que esta furadeira está entrando nessa obra a primeira vez, ou seja, é o primeiro ciclo que eu estou registrando ela. É um ciclo que vai do dia 26 ao dia 31, tá? E ele traz o número de série, porque cada registro que você faz, ele traz uma série. Essa série é criada dinamicamente pelo sistema, tá? Então essa série é um número crescente, imutável, que não se pode repetir, tá? E basicamente ela é o dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Pronto, criamos uma série crescente, imutável, única, que nunca vai se repetir. Então a série desta locação é essa daqui, ok? Então aqui está cadastrado. E é assim que você faz o registro. Se essa máquina vai ficar nesta obra até o dia 31, e chegou no dia 31, por exemplo, ou de repente você não colocou e só no dia 31 você chegou aqui e colocou a data, então ela está entrada. Se você quiser, você pode mudar para retirado. O que significa quando você muda para retirado? Significa que você fez a locação dessa furadeira, ela entrou apenas em um ciclo de 7 dias e você já retirou da obra. Eu vou marcar retirado e pronto, já está retirado, certo? Agora, se esta furadeira ela tem que renovar, aí já é um outro método. Mas antes eu vou cadastrar mais um teste aqui. Eu vou colocar a locação, né, 002 e vou falar que ela entrou nesta data e saiu em outra data aqui. O valor eu vou colocar que é R$ 850 e vou clicar em adicionar. Pronto, olha só. Agora nós temos aqui duas locações registradas nesta obra, tá? Então aqui está a primeira locação e aqui está uma segunda locação, tá? Ok? Digamos que eu fiz errado, não é? Nessa segunda aqui é o multímetro. Vou mudar e vou clicar em salvar. Pronto. Então eu tenho dois equipamentos locados nesta obra que eu estou em teste. Se você clicar aqui no relatório, você vai gerar um PDF, que é o relatório, tá? Aqui ele vai trazer os dados da obra e aqui os dois processos de locação e aqui o valor total somando esses processos. Tá ok? Vamos fechar isso daqui. Ok? Agora digamos que esta furadeira de teste, ela está aqui neste ciclo, mas ela tem que continuar. Então o serviço não terminou. Então se ele não terminou, em vez de eu informar retirado, eu vou falar que eu preciso renovar. Tá? O que acontece quando eu mudo para renovar? Primeiramente, para você mudar para renovar, você tem que informar que data que você está renovando. Então eu estou renovando no dia 31. Aí eu vou salvar, eu vou salvar a alteração de status para renovado. Olha só. Como eu disse que esta furadeira, ela entrou no dia 26 e ela renovou no dia 31, ele me libera o botão reprogramar. O que você tem que entender? Que quando o status é entrada, você não reprograma. Opa, deixa eu fechar aqui. Você não reprograma, ok? Se você informou que ela foi retirada e você salvar, também você não reprograma. Agora, se você falar que ela é para mudar para a situação de renovar, informando que data que está sendo renovado, a data que está sendo renovado, aí você salvar, aí ela, de fato, ela libera a opção para você reprogramar. Porque se esse processo ele está sendo renovado, tá? Se ele está sendo renovado, então você precisa fazer o quê? Reprogramar, ok? Então tá, mudei para renovar e salvei, liberou o botão reprogramar. Agora eu vou reprogramar. Então quando eu clico em reprogramar, automaticamente ele coloca o quê? No campo de descrição ele coloca renovação da série 0401 26 81 725. Vamos fechar aqui, que é essa série aqui. É por isso que cada processo tem uma série. Isso aqui é uma série, aqui é outra série.
tá? Por quê? Porque quando você reprograma, quando você renova, ele faz a junção da série. Então eu vou clicar em reprogramar, ele já traz esse campo aqui renovado da série tal, mas é um campo texto, você pode fazer o que você quiser aqui, tá? Você pode mudar para o que você quiser. Vou falar que o ciclo ainda vai ser 7 dias e que agora o valor desta reprogramação é de novo, R$850, tá? Lembrando que quando você inseriu aqui na obra e colocou um valor, ele já foi para o custo da OS. No momento que você clica em reprogramar, você vai gerar um outro custo na OS. Na OS que ela pertence. E qual OS ela pertence? A OS, cadê? 0, teste 001. Ah, mas eu vou reprogramar, mas então agora eu não quero mais reprogramar a peça OS. Pera aí, então você não está reprogramando. Então você tem que informar que você retirou e aí você tem que fazer um outro cadastro para jogar no outro OS. Então se você começa num OS, ou você informa que foi retirado, ou você renova para a mesma OS. Você não consegue pegar a furadeira, colocar um ciclo no OS e querer reprogramar para a segunda. Não. Se é para reprogramar para outro OS, você vai colocar retirado, vai clicar em salvar, aí você vai vir aqui, certo? Vai gerar um outro processo para o OS 02 no valor de R$850, vai informar que você está dando entrada e colocou na outra OS, ok? Então você começou no OS, você termina na mesma OS. Ou você pega o processo aqui, vou mudar aqui para renovar, tá? Vou informar a data, ok, pronto. Ah, eu coloquei na OS errado, então você tem que vir aqui trocar a OS primeiro, salvar a alteração, porque agora quando eu reprogramar, ele vai reprogramar para o OS atual, ok? Então eu vou reprogramar. Para você reprogramar, você clica em reprogramar, coloca as datas aqui, a data de entrada, se tiver a data de saída já coloca, tá? Vou colocar uma data qualquer aqui e clica em reprogramar. E pronto, já foi reprogramado. Agora, olha o que muda quando é reprogramado. Vamos entender isso aqui, tá? Primeiramente, a série é a mesma, tá? Pode ver que a série, ó, 04 final 25, 04 final 25. A série é a mesma. Segunda observação. O ciclo aqui tá como primeiro ciclo, aqui automaticamente ele colocou como segundo ciclo. Por quê? Porque você pegou um equipamento que você deu entrada e criou um ciclo e a partir dele você renovou e criou um segundo ciclo. Se você renovar novamente, vai ser o terceiro ciclo, tá? Outra observação. Quando você renova, ele automaticamente junta os processos pela OS na ordem crescente, levando como base o ciclo, ou seja, ele junta as séries, tá? Ele junta a série, né? Veja que essa série aqui é a mesma dessa. Ele junta a série e ele coloca em escala crescente. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. É a segunda observação. E a terceira observação é que quando ele junta o S, ele coloca aqui, ele faz questão de colocar aqui uma diferenciação de cor. Então veja, esses dois processos, como ele é continuação, ele é primeiro ciclo, ele é segundo ciclo, ele tem a mesma série e ele colocou aqui um container vermelho nos dois para mostrar que esses dois têm relação com o outro, tá bom? Tanto que se eu vim agora lá num processo lá em cima, eu mudar o status para renovar e salvar, aí ele, olha só, quando eu tentei salvar ele falou, regras para renovar, você tem que informar uma data. Se eu estou renovando, ele está com status de entrada, eu tenho que informar que eu quero renovar nessa data de hoje. Ok. Agora que eu coloquei renovar, ele liberou o botão reprogramar. Então agora quando eu clicar em reprogramar e eu colocar um valor aqui de reprogramação e eu salvar, o que acontece? Ele reprogramou e juntou. E olha só, primeiro ciclo, segundo ciclo, veja que a série é a mesma e ele juntou os dois processos e deu uma cor verde para os dois. Então isso que ele faz, tá? Quando você junta o ciclo, ele cria um container de cor diferente para você entender que isso aqui é um processo que é uma continuação, ok? Ou seja, primeiro ciclo, segundo ciclo, a continuação da mesma série, ele faz a questão de juntar, colocar em ordem crescente como base o ciclo e ainda dar uma cor para o container diferenciada. E essa cor aleatória. Se eu pegar um próximo, ele vai pegar um verde, um azul. Se eu pegar um próximo, ele vai pegar um roxo. Ou seja, ele vai sempre juntar os processos pela cor. Então sempre você vai saber quando que um processo tem relação com o outro pela cor.
tá? Por exemplo, se eu vim aqui, ó, e eu criar um outro processo aqui, e eu colocar qualquer valor aqui, ok? Vamos colocar aqui. Pronto, criei mais um processo, tá aqui. Se eu pegar ele agora, informar uma data de hoje, falar que eu quero renovar e reprogramar ele, colocando a data, o valor aqui, e eu reprogramar, veja, ele já criou um outro processo, juntou e já deu uma cor roxa. Então ele vai juntando os processos pela cor, pela ordem numérica crescente como base ciclo e pela série, ele junta os processos. Tá ok? Simplesmente assim. Se eu gerar um relatório agora, ele vai me dar um relatório de todos os processos e aqui o valor total que eu tenho de custo desta obra. E ainda você tem aqui uma busca avançada bem aqui. E essa busca eu posso separar por status, por OS ou por equipamento. Digamos que eu quero gerar um relatório apenas da OS teste 01 e clicar em buscar. Pronto, ele deixou aqui embaixo ó, só S do teste 01. Se eu gerar o relatório agora, só OS do teste 01. Ó, tá vendo? 01, teste 01, OS teste 01. Certo? É assim que você faz. Ah, eu quero fazer um relatório dentro dessa obra só do teste 02, eu vou clicar em buscar. Pronto. Só ficou o processo que a OS é o 02. Se eu agora, depois que eu filtro e mando buscar, se eu buscar agora em relatório, veja, teste 2, teste 2, teste 2, teste 2. Então você consegue ter esses filtros avançados. Ah, eu quero deixar todos os estados, todo OS, mas eu quero buscar por equipamento. Pronto, busquei só pelo motivo, só tem um. Tá? Eu quero deixar toda a OS, todo equipamento e buscar por status. Eu quero ver só os que foi retirado. Nenhum processo retirado. Eu quero ver agora os que estão com o status de entrada. Tem alguns processos com entrada, ok? Então é assim que você cadastra, é assim que você edita, é assim que você exclui. E quando finalizar o processo, você vem aqui e coloca retirado. Pronto, finalizou o processo, certo? E agora fora da obra, quando você vem aqui em relatórios de obras, o que você tem aqui? Você tem agora mais um relatório aqui, ó, que é o locação de equipamentos. Então, quando você vem aqui em locação de equipamentos, no relatório, você tem os filtros avançados. Buscar por status, por equipamento, passar um período inicial e um período final. Lembrando que esse período e esse período inicial e final é pela coluna data de entrada. Então, se eu falar assim que eu quero fazer uma busca de 1º de janeiro a 30 de janeiro, eu quero pegar processos que deu entrada em obra neste período, tá? Então aqui eu não estou informando a data que entrou e a data que saiu. Eu estou falando que eu quero pegar processos que deu entrada na obra entre esses dois períodos, ok? Se eu deixar assim, ele por padrão ele vai trazer tudo o que tem lá, tá? Se eu quiser eu posso falar, eu quero apenas por cliente. Qual cliente? Ah, só o cliente Júlio. Aí já que você informou o cliente, ele pergunta, você quer selecionar a obra? Ou não? Ah, eu quero selecionar a obra. Qual obra? Esta obra. Dentro dessa obra, você quer todas as OS ou apenas uma OS? Ah, eu quero todas. Pronto, busquei por todas. Então entenda, se você não informar nenhuma obra e você informar todo o cliente, ele traz tudo do cliente. Se você informar uma obra e não informar a OS, ele traz tudo da obra. Se você informar a OS, ele traz tudo da OS. Ó, aqui é apenas de um OS e aqui apenas de outra OS, tá? Júlio, eu não quero informar nada, nem cliente eu quero informar, então eu vou deixar aqui todos, pronto, busquei de todos. Se eu coloco um cliente, ele traz o cliente, e o filtro é só o cliente. Se dentro do cliente eu escolho a obra, é desse cliente apenas essa obra. Se dentro da obra eu coloco OS, é dentro do cliente, dentro dessa obra, dentro da OS. Então você tem uma escala de filtro e você tem autonomia para fazer da forma que você quiser, ok? Então está finalizado. Eu vou deixar aqui agora todos os clientes e vou clicar em filtrar. Ele trouxe todos e aqui também eu gero um relatório, tá? Então aqui é um relatório diferenciado, porque como eu estou fora da obra, nesse relatório ele traz o CNPJ, o cliente, a obra e a OS, tá? Olha só, ele traz o CNPJ, o cliente, a obra e a OS. O relatório que eu gero dentro da obra não precisa, porque eu já estou dentro da obra, ok? E aqui ainda, na primeira coluna, na frente do nome do cliente, ele te traz um atalho aqui que leva até a pasta do cliente, certo? Se eu clicar aqui, eu vou direto na pasta do cliente. E ele também me traz aqui um atalho que me leva dentro da obra em questão. Então, se eu clicar, eu vou direto dentro da obra
já na subaba equipamentos locados, tá? Então você tem essa dinâmica aí também, ok? Então esse é um módulo que já está finalizado, já está pronto para ser usado, tá? Então não pode esquecer que tem que pegar os equipamentos e cadastrar quem é locado ou editar e converter alguns para locados, porque só equipamentos que tem o status locado que aparece aqui, ó. Tá? Só aparece aqui equipamentos que o status é que a propriedade é locação. O que é próprio não aparece aqui, que aqui não tem como você alugar um equipamento próprio. Certo? E aí você gera um relatório aqui só da obra e fora da obra você gera de todas as formas que você quiser. Ok? Isso já está finalizado e pronto para ser utilizado. Até mais.